Agora sim a gente volta a falar sobre o caso do policial militar na Bahia, em Salvador especificamente. Ele acabou que no domingo, foi a um dos principais pontos turísticos da capital baiana, armado com fuzil, com pistola, pintou o rosto com as cores da bandeira brasileira. Ele infelizmente acabou indo para o confronto com os próprios companheiros da Polícia Militar depois de 4 horas de negociação e acabou morrendo. Você vai acompanhar agora todos os detalhes desta reportagem com a própria Record TV. Depois de 4 horas de muita aflição, um triste desfecho. O soldado da Polícia Militar, identificado como Wesley Soares, atirou em direção aos colegas que revidaram. Wesley foi socorrido para um hospital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o PM estacionou no Farol da Barra por volta das 2h30 da tarde de domingo. Imagens gravadas por celular mostram o momento em que o soldado chega e logo em seguida, policiais em motocicletas o cercam. Wesley atira e o pânico se instala. Ambulantes e pessoas que passeavam no ponto turístico correram. Neste outro vídeo, Wesley aparece pintando o rosto de verde e amarelo e grita palavras de ordem. Em seguida, realiza mais um disparo. Durante mais de 4 horas, o PM ficou de um lado para o outro com a mão no fuzil, alternando momentos de lucidez com muita raiva. Wesley chegou a pedir a presença de um colega da turma dele de 2008 e não fez mais nenhuma exigência. Equipes especializadas neste tipo de ocorrência tentaram negociar com o soldado, mas ele insistiu em ficar no local. O soldado Wesley assumiu o serviço na manhã deste domingo. Fez a carga de um fuzil e uma pistola e informou na companhia que ia em casa, mas voltava para cumprir o plantão. O PM veio parar aqui no Farol da Barra, cartão postal da capital baiana, apresentando surto psicótico. Depois que a situação já havia terminado, este policial militar impediu a aproximação da imprensa. Mesmo com as equipes de reportagem recuando, o PM, que não tinha identificação, atirou 2 vezes para o alto. Ninguém se feriu. Muito bem, você viu aí, né? Esse é um assunto que nós vamos conversar a partir de agora, entre outras coisas, com o nosso consultor em segurança, Istael Santos. Mais uma vez está linkado conosco pela internet. Meu querido Istael, as cenas são estarrecedoras e eu quero te dar lhe desejar as boas-vindas e lhe dar um bom dia. Bom dia, meu dileto amigo. Quantas notícias tristes, né, amigo? É verdade. E eu já emendo na minha primeira pergunta a você, meu querido Istael. Qual seria o nosso nível de preocupação com os bravos policiais militares, de uma forma geral, no Brasil, que acabam passando por situações realmente complicadas, difíceis, e isso tem atingido, queira ou não, o emocional desses profissionais. Qual seria o nosso nível de preocupação para com esses policiais? Tiago, preocupação total. Quem matou o soldado Wesley Soares Góes, quem puxou esse gatilho no último domingo lá no Farol da Barra, foi a desvalorização profissional, Tiago. Foi o desmerecimento profissional, foi a falta de reconhecimento. Esse militar, na verdade, no último domingo, ele transbordou o que estava cheio o seu coração, por isso ele surtou. Eu digo ainda mais, Tiago, que a sociedade tem grande fatia de culpa nisso. A própria instituição tem culpa nisso. O Estado tem enorme fatia de culpa nisso. A desvalorização que falo, Tiago, ela é dada pelo Estado. O desmerecimento, ele é oferecido por uma enorme fatia da sociedade que destrata esse profissional, que desrespeita, que generaliza. A falta de reconhecimento, desculpa, posso concluir? A preocupação que eu tenho é exatamente porque, infelizmente, isso não pode ser tratado como um fato isolado, né? A gente tem outros casos na história das corporações, de uma forma geral, que, inclusive, algumas
Em alguns estados existem até núcleos, né, de apoio à saúde mental desses policiais, e é perfeitamente até compreensível, porque lidar com a vida e com a morte o tempo inteiro nesse fio da navalha realmente é muito complicado, meu querido Stael. Agora, já imaginou, já parou para pensar se todo mundo que estivesse insatisfeito com a sua profissão, com o salário que ganha, no seu dia a dia, realmente pegasse um fuzil, utilizasse pistola, invadisse um local público e começasse de fato a agir de maneira que a gente não sabe onde é que isso poderia acontecer? Eu acho que nesse momento a gente tem que nos ater à proteção da saúde mental desse profissional de segurança. Exatamente. Exatamente. Você lembra do caso que comentávamos acerca daquele policial que ameaçou o outro lá no centro de São Paulo? Sim, Falávamos claro. desse modo, da saúde mental. Perfeito. A nossa polícia está doente mentalmente, psicologicamente, fisicamente. A pressão é muito grande. Tá? Para você ter uma ideia, a taxa de suicídio de policiais é bem maior, muito maior do que a taxa de suicídio do cidadão comum, da sociedade civil comum. E o sistema de segurança, de uma forma geral, no seu entendimento, não está preparado para lidar com esse tipo de situação? Com os desequilíbrios emocionais desses profissionais? Não, tudo isso que aqui, infelizmente, precisamos noticiar, demonstra que não. As autoridades, elas sabem disso, tá? E nada fazem, ou o que fazem e nada ajuda, tá? A taxa, assim como falei, né? Essa questão da taxa de suicídio, o policial no Brasil morre mais de suicídio do que em confronto. As autoridades sabem disso. É um caso realmente que merece um aprofundamento, um estudo de fato maior, sobretudo também com profissionais de saúde fazendo essas análises. A gente sabe que esses núcleos de acompanhamento psicossocial e psicoemocional nos estados, em algumas corporações, em alguns batalhões, acabam que não funcionando, né, a contento, e infelizmente o resultado está exatamente aí nas ruas, né? Stael, eu quero que você continue aqui conosco. Eu queria que agora a sua opinião sobre um outro assunto também importante, porque esse assunto fala sobre aquele caso do pedreiro Jonas. O Ministério Público do Estado, como você já deve ter conhecimento, pediu de fato a prisão preventiva dos 5 militares que teriam participado da abordagem ao servente de pedreiro Jonas Seixas, ele que desapareceu em outubro do ano passado. Nós estávamos acompanhando par e passo esse caso e você agora acompanha a reportagem produzida por Edson Moura. Segundo o Ministério Público de Alagoas, os 5 militares indiciados cometeram os crimes de sequestro, tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Jonas Seixas, abortado no dia 9 de outubro de 2020, na Grota do Cigano, em Maceió. Nos autos, os promotores de justiça ressaltaram que é nítida a contradição existente nas versões dos denunciados em seus depoimentos e, por isso, pediram a prisão preventiva. O Ministério Público vem acompanhando de perto este caso, inclusive foi quem requisitou a instauração de inquérito policial para que os fatos fossem apurados. Esse inquérito ele tramitou durante aproximadamente um pouco mais de 5 meses, ao término do qual os autos foram remetidos ao Ministério Público na última semana e na última sexta-feira o Ministério Público ofereceu denúncia contra os 5 acusados, que se encontram presos temporariamente, tendo o Ministério Público requerido a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Trata-se de provas robustas em desfavor dos acusados, uma investigação muito bem conduzida, que contou, inclusive, com técnicas modernas de investigação por parte da Delegacia de Homicídios da capital, que não deixa qualquer dúvida acerca da participação dos acusados neste gravíssimo crime, que se trata de uma grave violação dos direitos humanos, a chamada prática do desaparecimento forçado, que nos remete a um passado vergonhoso da história brasileira, em que as pessoas frequentemente eram arrebatadas de suas residências, levadas aos porões, eram torturadas e mortas, e a família sequer tinha a oportunidade de velar seu ente querido e fazer um enterro digno, porque o corpo jamais era encontrado. Trata-se de uma prática inadmissível, que o Ministério não tolera, irá lutar agora com todas as suas forças para que os acusados venham a ser julgados e condenados
pelo tribunal competente, que é o Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida. Segundo o MP, os militares tentaram até plantar um álibi, a fim de confirmar a versão dos mesmos na tentativa de não serem responsabilizados. Para os promotores de justiça, os crimes se agravaram porque foram praticados por agentes públicos que deveriam, no desempenhar das suas atividades, proteger o cidadão. Os 5 militares estão em prisão temporária no presídio militar desde o dia 10 de março. Bom, mais uma vez aqui conosco o nosso Estael Santos. Estael, o pedido do Ministério Público, de certa forma, lhe causou algum tipo de surpresa ou não? Não, Tiago, até porque foi determinação, inclusive sua, de acompanhar esse caso para e passo. Estamos acompanhamos toda essa parte que é o procedimento investigativo policial. Agora daremos continuidade a acompanhar a parte do processo, junto à Justiça Criminal. Tudo isso que está acontecendo faz parte dessa tramitação legal, deste processo, investigativo e agora na parte da Justiça Criminal. Agora, desde o início, a gente sempre conversou aqui sobre esse caso, fazendo esse acompanhamento desde outubro do ano passado. Eu fiz, inclusive, críticas contundentes aqui sobre essa situação. A coisa estava muito bem desenhada, ficou até, a maneira como tudo aconteceu, ficou, entre aspas, até fácil para a investigação chegar nesse desfecho, Tiago, investigação nenhuma é fácil, tá? Você percebe aí que foi necessário, inclusive, montar uma comissão de delegados, O que a gente percebe é o que eu tinha dito desde o princípio: instituição policial nenhuma compactua com os possíveis desvios de conduta dos seus integrantes. Isso está fortalecendo a minha fala e é certo que não gostaríamos, de ter que noticiar isso, alguém que estava ali por ofício para proteger o cidadão agir desse modo, cometendo um ilícito funcional. Pois é, a comissão de delegados formada exatamente para cuidar desse caso foi para garantir, entre outras coisas, a isonomia e a transparência, porque infelizmente nesse país, quando se trata de crimes envolvendo militares, existe um certo corporativismo. Então, por conta da própria pressão da sociedade, se foi necessário, de fato, criar essa comissão de delegados para fazer esse acompanhamento. O Ministério Público fez o seu trabalho, solicitou à Justiça, de fato, a prisão preventiva desses policiais envolvidos. Estava na cara, tinha alguma coisa errada aí, porque não tinha como simplesmente o cara sumir do mapa, do nada, sobretudo porque houve testemunhas da retirada dele, da comunidade, ele sendo colocado na viatura policial, sendo informado que iria nesse contexto levar o pedreiro até a delegacia, foi informado a esposa espertamente pegou um motoboy e foi esperar a chegada do esposo com os policiais na delegacia, que até hoje nunca chegou. Então, por isso que eu digo que, teoricamente, foi um pouco até mais fácil para essa investigação fechar esse quebra-cabeça, porque as coisas estavam, de fato, muito abertas, muito claras, uma coisa não combinava com a outra. O discurso era uma coisa e, na prática, a coisa aconteceu de uma forma completamente diferente. A gente espera que, de fato, a Justiça possa acolher esse pedido do Ministério Público e que a Justiça se faça justiça e que sirva de referência, de exemplo para todo mundo. Obrigado mais uma vez, meu querido Estael Santos. Fé fosse honra, meu dileto amigo. Eles agora irão para a júri, E volto a dizer, continuaremos a acompanhar esse caso. Com certeza, da nossa forma mais profissional possível, no qual nós já estamos acostumados a fazer aqui no BG. Obrigado mais uma vez, hein, Estael? Eu que agradeço. Ô, Tiago, eu comprei uma máscara, não tem como eu ir aí no estúdio, não, presencialmente. Vamos negociar. Tô brincando com você. Vamos negociar com o nosso super, hiper, mega, ultra editor-chefe. Você sabe Diga que a ele que eu comprei uma máscara dessas de tecnologia avançada. E Depois eu quero saber que máscara é essa de tecnologia avançada, tá? Até mais, amigo. Um abraço da patroa. Grande abraço, Estael. Até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom?